Oi, meu povo, espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o ciclo biogeoquímico do carbono. Então, vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre o carbono. O carbono está presente em todas as moléculas orgânicas e é um componente muito importante da matéria viva, ou seja, que formam seres vivos. O aquecimento global está diretamente ligado à movimentação do carbono no planeta Terra. Pois é, a interferência humana no ciclo do carbono está associada a desequilíbrios ambientais. A fonte primária do carbono para os seres vivos é dióxido de carbono e está presente na atmosfera do planeta Terra. Nem todos os seres vivos conseguem utilizar o carbono nessa forma inorgânica e utilizá-lo para formar suas moléculas orgânicas. Só os seres autótrofos que conseguem. Lembrando que nós já falamos sobre os seres autótrofos e também sobre os heterótrofos. Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha na playlist no canal. Então, continuando, os seres autótrofos, ao fazer a fotossíntese, o que eles fazem? Eles pegam esse carbono, por exemplo, as plantas. As plantas, elas pegam o gás carbônico da atmosfera e fixa esse carbono dentro das suas células. E eles vão usar esse carbono para formar as suas moléculas orgânicas. Boa parte desse carbono é utilizado pela própria planta para ela se desenvolver, para formar suas folhas, para formar o caule, para formar a raiz, enfim. E a outra parte é usada para a produção da energia. Então, quando a planta faz a respiração celular, ela vai devolver para a atmosfera o carbono, só que na forma de CO2, o famoso gás carbônico. Por isso, a maior parte do carbono encontra-se na forma de gás carbônico, que é existente no ar ou dissolvido na água. Os consumidores, eles vão obter a matéria orgânica através do uso dos produtores, como seu alimento. Então, por exemplo, o boi. O boi é um animal herbívoro. Ele vai se alimentar da planta. E assim, ele vai conseguir o carbono. Já uma leoa, que é um animal carnívoro, ela vai se alimentar do boi. E assim, o carbono vai ser passado para essa leoa. Resumindo então, o carbono vai ser retirado da atmosfera e depois vai ser passado de um ser vivo para o outro, através da cadeia alimentar. A matéria orgânica, ela também vai sofrer decomposição. E aí entra em ação os decompositores. Quando os animais defecam ou quando eles morrem, os decompositores, eles vão atuar nessa biomassa. E assim, eles vão liberar o carbono na forma de gás carbônico. Agora veja só que interessante. Por exemplo, quando a gente vê uma matéria, uma notícia no jornal, informando que um fóssil foi encontrado, que tem não sei quantos milhões de anos. Isso só foi possível por quê? Porque esse ser vivo, quando morreu, ele ficou subterrado. Então, assim, ele não teve contato com os decompositores. Por quê? Porque os decompositores não atuam em locais que não têm oxigênio. Aí o carbono acaba ficando preservado, formando os fósseis. A combustão de carvão e de petróleo
também é outra fonte de gás carbônico na atmosfera. E aí nós temos a causa de um grande problema. Por quê? Porque o carbono que vai ser jogado na atmosfera, ele vai aumentar a quantidade de gás carbônico e isso vai contribuir com o aquecimento global. A combustão de madeira, de florestas, também é fonte de gás carbônico, ou seja, o desmatamento devolve carbono para a atmosfera. Então, com toda essa explicação, a gente pode concluir que a fonte primária de carbono para os seres vivos é o CO2. Esse gás carbônico que se encontra no ar, geralmente ele é recolhido através da fotossíntese, que produz a matéria orgânica e que é percorrida nas cadeias alimentares. A queima de florestas devolve CO2 para o ambiente e isso acaba comprometendo o equilíbrio ecológico. Também vale lembrar que o principal fator para o aumento do CO2 é a queima de combustível. Isso ocorre principalmente nos países mais industrializados. Então, assim, com esse aumento de concentração do gás carbônico no ar, ocorre o aumento da temperatura da Terra. E isso vai acarretando o famoso aquecimento global. Esse aumento da temperatura da Terra provoca uma mudança no clima, provoca o derretimento parcial das geleiras, aumenta o nível do mar, enfim, causa impactos negativos. Então, meu povo, esse foi o conteúdo do dia. Se você vai fazer Enem, eu espero que você aprofunde os seus estudos. Sempre revise a playlist, porque os conteúdos que eu estou passando são bastante cobrados no Enem, no vestibular, para quem está no ensino médio também. Se você não vai fazer um Enem, é muito bom te ter aqui, pois todo conhecimento é impreterivelmente válido e nunca suficiente. Então é isso, meu povo. Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.